24 horas no ar. A programação da TV Senado vai muito além de exibir as sessões do plenário, das comissões, valorizar a cultura, resgatar a história, estimular a cidadania. Também pautam os programas da grade. Boa parte da programação da TV Senado se dá ao vivo, em média 10 horas por dia, 50 por semana, em torno de 2.500 horas por ano. É o tempo destinado a exibir o que ocorre no Senado. Como a duração das reuniões das comissões e do plenário varia, a grade também é flexível. É trabalhar no improviso, na imprevisibilidade, no dia a dia, uma grade feita no dia a dia. Tivemos também a cuidado de estabelecer uma programação cultural. Nos fins de semana, quando você não tem sessão, você tem uma programação cultural de boa qualidade. Ou seja, para as pessoas não ficarem só ali ligadas no discurso parlamentar, embora nos fins de semana você tenha também resumos do que se tratou. Se negro soubesse o talento que ele tem, se negro soubesse o talento que ele tem. E como rechear essa programação e ajudar o telespectador a acompanhar o trabalho legislativo? Você completa com programas que estão dedicados a explicar, inicialmente, a explicar o funcionamento, trazer a discussão para o público. Esse traduzir o juridiquês, vamos chamar assim, né, numa linguagem mais palatável a todos, né, é muito importante para que a sociedade possa compreender aquilo que se debate aqui de uma forma mais em termos de norma jurídica. Os interprogramas e o jornalismo cumprem esta missão. Boletins ao vivo ao longo da manhã detalham a pauta e fazem a transição entre uma comissão e outra. Antes do plenário, outras notícias. A sessão plenária domina as tardes da TV Senado. Eu comecei a assistir TV Senado em 2003. Eu gosto muito de política e acompanhando, comecei pela Rádio Senado, né, ouvindo a Rádio Senado, e logo descobri também, através da TV a cabo, a TV Senado. E a partir daí eu comecei a participar dos debates, né? Também ao vivo lá no plenário do Senado. E comecei a assistir, gostei, e sou um telespectador assíduo da TV Senado. Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. O Jornal do Senado, às 9h, traz um resumo das principais notícias do dia. E o telejornal só entra no horário mesmo se o plenário terminar. Lembra, é a prioridade absoluta da casa. Não havendo oradores, encerro a discussão e começamos a votação, que é secreta. Também são feitas grandes coberturas ao vivo. Visitas de chefes de Estado, eleições, posse de presidentes, abertura do ano legislativo, solenidades importantes, debates, eventos do Senado, como a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A política internacional, as questões do meio ambiente, a preocupação com temas sociais e de inclusão, além de reportagens especiais, são foco de programas semanais e mensais. Além do jornalismo, programas de estúdio, de entrevistas, abordam assuntos da vida brasileira de interesse do cidadão. Ao lado do plenário, um espaço exclusivo para o debate de ideias com os senadores. A TV Senado ainda exibe programas culturais, de música. E revela talentos. Várias vezes me deu alegria de assistir grandes artistas que estão, não é no anonimato, estão perdidos por aí. E a TV Senado está resgatando
grupos de Brasília, de Manaus, enfim, da cultura brasileira. Eu amo a cultura brasileira. Então eu quero cumprimentar a TV Senado, que sem ela saber, ela está lutando por uma classe que é um pouco abandonada. Os documentários resgatam personagens e a história nacionais. Programas premiados que recebem o reconhecimento do público e da crítica. O primeiro prêmio veio em 2002, quando a TV Senado ganhou o Prêmio de Utilidade Pública da Associação Paulista de Críticos de Arte. Marcou época o programa Quem Tem Medo de Música Clássica. 8 anos apresentado todo fim de semana com um público fiel. Único programa do gênero a permanecer tanto tempo no ar na TV brasileira. Ganhou um prêmio nacional em 2006. Ao longo dessa história, 11 programas da TV Senado ficaram em primeiro lugar em diversos prêmios. O Inclusão é o recordista, coleciona 11 troféus entre os primeiros classificados nos concursos em que participou. O último, em 2010, foi o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, com o programa Hanseníase, a marca do estigma. Eu acho que eu atribuo a essas pessoas, elas é que foram premiadas, porque o seu problema foi trazido e amplamente debatido na TV, e elas foram vistas por um júri formado, né, por vários júris formados por várias personalidades do Brasil, como ABI, OAB, Sindicato dos Jornalistas de vários estados, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, instituições que estão acima de qualquer suspeita, né? O dia que a gente não tiver mais misérias e problemas de ordem social para mostrar, ele não tem mais razão de existir. A TV Senado, ela também transformou-se numa televisão com características de uma televisão pública, com uma programação generalista, diferenciada, com forte ênfase em jornalismo, forte ênfase em documentário, forte ênfase em cultura, debate. A emissora tem uma sintonia muito forte com a Constituição brasileira naquilo que se refere ao capítulo da comunicação social. Informação diversificada, informação educativa, informação regionalizada, porque aqui todos os cantinhos do Brasil são valorizados, tanto no seu conteúdo político como cultural, ao largo dos programas e também dos documentários, da história brasileira. E também contribuição para a afirmação da brasilidade e da cidadania. Creio que esses elementos constitucionais da comunicação estão contidos na prática da vida da TV Senado. Influências na vida do cidadão eleitor, na cobertura da imprensa, temas para os teóricos em comunicação. A história do Senado pode ser dividida em antes e depois da TV Senado. A TV promoveu mudanças culturais fora e dentro do Senado. O número de comissões aumentou. As sessões do plenário se prolongaram. Quem trabalha na casa há mais de 20 anos compara. Antes da TV o plenário era um e hoje o plenário é outro, né? Porque por causa da TV todo mundo, não precisa nem de eu dizer que todo mundo sabe disso, que fica, tem dias até altas horas, porque é a TV que prende. Era mais escondido, vamos dizer, tudo que acontecia aqui dentro. Então o Senado é mais visível. O Senado era um palco sem atores, né? Aquele salão azul ali, aquele fechado, aquela coisa, não havia oxigenação, comunicação com a sociedade, não havia nenhum tipo de transparência. Até a forma dos senadores se trajarem, e isso teve uma repercussão positiva da instituição da TV Senado. Eu me lembro muito bem que um senador do Rio de Janeiro, que hoje ele já não vive mais, ele levou uma reclamação à presidência porque as câmeras da TV pegavam por cima e aparecia a careca, né? Dava um reflexo maior na careca dele. Olha, o eleitor
foi o grande beneficiário, porque ele é quem acompanha os trabalhos do Senado. Tanto assim que tem alguns senadores foram eleitos pela televisão do Senado, porque através da televisão eles tiveram uma comunicação direta e mais estreita e mais constante com o seu eleitorado. Estão presentes quase todo o tempo e, portanto, os seus eleitores estão acompanhando. Da mesma maneira, o eleitor acompanha aqueles que têm menor participação dentro dos trabalhos do Senado e dentro da política brasileira. A forma da mídia e da imprensa comercial acompanhar o trabalho do Legislativo também mudou nesses 15 anos em que a cobertura da TV Senado virou referência. Havia um certo oposicionismo de setores da mídia comercial, porque ela perdia, com o nascimento da TV Senado, o monopólio sobre a cobertura jornalística do Congresso, em particular do Senado. E também havia um certo ceticismo. Aqueles que não acreditavam que fosse possível fazer jornalismo público, de missão pública, de espírito público, aqui na TV Senado. Esses dois elementos pessimistas foram largamente desmentidos pelos fatos nesses 15 anos de TV Senado. Vocês estão cumprindo uma função que nós, dos grandes jornais, deixamos de cumprir. O presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria por desobediência e desacato a esta comissão. Já está efetuada a prisão em flagrante. Em 2005, com 3 CPIs ao mesmo tempo, a audiência bateu recorde. As imagens da TV Senado correram o mundo e várias emissoras reproduziram os momentos da crise do mensalão. Porque, a princípio, nós fornecíamos o sinal da TV Senado para várias emissoras e quando a gente ia assistir Jornal das 8, Jornal das 7, qualquer um jornal, a gente via as nossas imagens lá com o logo das outras emissoras, né? Foi uma briga, né? E depois de um certo tempo nós conseguimos que todas essas emissoras, né, porque nós passamos a ceder o nosso sinal somente com o logo, coisa que não era feita até então. No dia a dia vocês podem perceber que quase toda notícia de televisão, que se é política, tem lá o selinho da TV Senado, que são as sessões, a gente coloca no ar aquilo sem nenhum problema, só faz mesmo, corre por fora só quando é algo muito específico, muito exclusivo. Então, isso já faz parte do dia a dia das redações e mérito de vocês que conquistaram, né? Nós fazíamos a divulgação sem cortes, sem nenhum tipo de censura, isenção, imparcialidade. Tudo tem que ser assim, né? Porque é uma casa política. Todo mundo tem uma parabólica e todo mundo está mais bem informado que nós. E todos eles falam sobre o Senado Federal. Antigamente, a mídia vinha, ela fazia os tapes e jogava no ar o que interessava a ela, que só tinha ela. Hoje não, ó. A TV Senado, ela mostra ali ao vivo a realidade, o de fato que está se passando ali no plenário, sem corte, sem coisa alguma. Os estudiosos em comunicação também avaliam os impactos da emissora, que abriu caminho para outras TVs legislativas do país. Foi uma grande novidade e hoje é uma realidade consolidada de um novo modo de fazer televisão no Brasil. Eu sempre defendi a TV pública. Eu acho que ela é institucional, em primeiro lugar, porque a missão é abrir a instituição, é mostrar a instituição para a população, mostrar o que é o Senado, o que se faz aqui dentro, não é? O que a mídia tradicional, a mídia privada não faz. A forma como a TV Senado apresenta para a população quem é o seu representante, o que ele está fazendo, ou o que ele está deixando de fazer, os posicionamentos, isso é emblemático, isso é um caso que mereceria ser objeto não apenas da comunicação, da ciência da informação, mas da antropologia, da política, da ciência política, da história e assim por diante. E o que dizem os telespectadores? Eu nunca fui ao Senado Federal para assistir nenhuma sessão plenária. E através da TV Senado, é como se eu estivesse lá dentro, assistindo aos debates, assistindo às comissões e assistindo tudo que acontece no plenário. Isso é muito importante para a minha formação e acredito de todos que assistem como cidadão. Porque através da TV Senado, que a gente tem que dar os parabéns pelos 15 anos, você consegue entender qual é o pensamento do legislador.
é uma TV que produz essa participação da sociedade, ela produz e é uma participação muito democrática, porque o cidadão ele recebe ao vivo, no momento em que está acontecendo, e de uma forma sem interpretações. E essa maior aproximação com o cidadão é poder levar para ele, de uma forma didática, tudo que acontece no parlamento, né? Não estou nem falando só da transparência, porque a transparência é uma coisa que ficou estabelecida a partir do momento que foi criada a TV Senado e que todos os trabalhos da casa puderam ser mostrados na sua integridade para os brasileiros. Então, a interatividade, realmente, eu acho que é o que mais vai nos aproximar do cidadão e mais vai garantir que a qualidade do que nós fazemos seja mais vista e seja compartilhada. Veja em instantes o desafio de gravar e arquivar tudo para preservar a história. Tecnologia digital, interatividade, a informação cada vez mais próxima do cidadão. É o que você confere no próximo bloco do Repórter Senado.